Existe uma instituição no Brasil que, durante mais de 5 décadas, decidiu como, quando e por qual canal o país inteiro assistiria à Copa do Mundo. Ninguém discutia, ninguém trocava de canal. A Globo era sinônimo de mundial, do mesmo jeito que o mundial era sinônimo de Globo. Uma família inteira poderia discordar sobre política, futebol ou quem ia lavar a louça, mas numa coisa estava todo mundo de acordo. No dia do Jogo do Brasil, a televisão abria na Globo. Ponto. Agora, imagine essa hegemonia sendo desafiada não por outra emissora de televisão, não por um consórcio bilionário, mas por um rapaz barbudo, de boné, que começou narrando partida em um quarto improvisado, com internet instável e uma webcam direto pro YouTube. Parece roteiro de ficção. Mas é a Copa do Mundo de 2026, e essa história é absolutamente real. Se você gosta de entender o que tá por trás das telas, das disputas que ninguém te conta no jornal, já se inscreve no The Walt Mix agora, porque essa história tem virada atrás de virada. Tem uma geração inteira de brasileiro que cresceu ouvindo a mesma voz antes de aprender a torcer de verdade. Décadas de Copa do Mundo tiveram um som só, e esse som vinha de dentro de um estúdio da Globo. A voz de Galvão Bueno era tão presente nas transmissões que virou parte da memória afetiva do futebol brasileiro, fosse você fã ou crítico dele. E curiosamente, muita gente que o criticava era também a mesma que não conseguia imaginar a Copa sem ele. Era uma relação estranha, complexa, quase familiar. Pois é justamente esse ícone, essa voz que dominou os microfones da Rede Globo por mais de 30 anos, que em 2026 está narrando jogos da Copa do Mundo pelo SBT, concorrente direto da emissora que o tornou famoso. Se isso não é o retrato perfeito de uma era acabando, então nada mais é. Mas para entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa voltar ao começo. E o começo, no caso da Cazé TV, não é glamuroso. Casimiro Miguel, o Cazé, é um carioca que cresceu nos subúrbios do Rio, apaixonado por futebol, por basquete e por entretenimento. Nos anos 2010, quando o YouTube ainda era visto como território de adolescentes e de receitas de culinária, ele começou a fazer transmissões ao vivo de jogos, reagindo às partidas em tempo real, falando como fala com os amigos, sem script, sem teleprompter, sem o formalismo das emissoras tradicionais. O diferencial era ele mesmo. A autenticidade radicalmente descomplicada de alguém que não estava fingindo ser apresentador de televisão. Era um cara assistindo futebol com a galera, só que a galera foi crescendo. Aos poucos foi crescendo muito. Volta pra 2022, Qatar. Naquele momento, a Globo ainda segurava com força total os direitos de transmissão da Copa, do jeito que segurou desde 1970. Só que, num canto menos óbvio do mercado, Casimiro, junto com a empresa Live Mode, estava muito naquilo. A operação era improvisada, sem a estrutura de uma emissora de televisão, sem o aparato técnico que o tamanho do evento exigiria. A estreia da seleção contra a Sérvia reuniu cerca de 3 milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Pareceu bom para os padrões de internet, mas ainda era pequeno se comparado ao gigante da TV aberta. Só que conforme o torneio avançava, o número foi crescendo. Na eliminação do Brasil para a Croácia, o pico chegou a quase 7 milhões de espectadores simultâneos. Foi o primeiro sinal claro de que alguma coisa estava mudando profundamente na forma como o brasileiro assistia futebol. Entre uma Copa e outra, o canal não parou de crescer. Casimiro deixou de ser só um streamer de jogos de futebol e virou um fenômeno de entretenimento, somando mais de 30 milhões de inscritos. A Live Mode, empresa que negocia os direitos real do mercado de mídia esportiva. Surgiram patrocinadores grandes, contratos robustos e, mais importante, uma audiência fiel e engajada que não estava disposta a trocar o formato por nada. O modelo funcionou porque não imitou a televisão vivem o futebol. Avança 4 anos. Em meados de 2025, a FIFA confirmou uma decisão que partiu a história da transmissão esportiva brasileira em duas. Pela primeira vez desde 1970, a Globo, experimento de internet, fechou o contrato para transmitir, de forma gratuita e aberta, todos os 104 jogos completos do torneio, sozinha, no YouTube. A Globo ficou com um pacote não exclusivo de cerca de 55 partidas, incluindo os jogos do Brasil e a grande final. O SBT, em parceria com a N Sports, entrou com um pacote adicional de cerca de 32 jogos. O monopólio, que durou mais de 50 anos, tinha oficialmente chegado ao fim. E o mais simbólico de tudo, pela primeira vez desde a Copa da Itália em 1990, qualquer brasileiro, com acesso à internet, poderia assistir a todos os jogos do torneio, sem pagar nada e sem depender da televisão aberta. Na abertura do torneio, a Globo ainda mostrou força.
Somando TV Globo, Sport TV e GE TV, a emissora alcançou dezenas de milhões de pessoas, mantendo uma audiência expressiva, mesmo sem a exclusividade que sempre foi seu trunfo. Só que a Cazé TV não ficou atrás. O canal de Casimiro chegou a quase 6 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo logo no primeiro jogo, numa briga direta que ninguém imaginava que seria tão equilibrada. Mas foi na estreia da seleção brasileira contra o Marrocos que a virada ficou impossível de ignorar. A Cazé TV bateu um recorde histórico. Mais de 12 milhões de espectadores simultâneos no YouTube, a maior audiência já registrada numa transmissão esportiva da plataforma em qualquer lugar do mundo. Ao mesmo tempo, a Globo registrou, também no Jogo do Brasil, sua pior média histórica numa partida da seleção em Copa do Mundo. Os números não eram ruins em termos absolutos, eram ruins em termos de contexto. E o contexto disse tudo. O mercado publicitário sentiu o tranco. Anunciantes que, historicamente, só olhavam para televisão aberta, passaram a dividir budget com o YouTube de forma estrutural. Não como experiência, mas como estratégia central. A Cazé TV negociou cotas de patrocínio para a Copa que somaram valores bilionários, num nível que poucos acreditavam ser possível para um canal do YouTube. A concorrência deixou de ser entre televisão e internet. Virou uma briga por atenção, por tempo de tela, por aquela fração de segundo em que o espectador decide onde vai passar a próxima hora da vida dele. E o mais curioso é que essa disputa não acontece mais numa tela só. O torcedor de 2026 assiste ao jogo pela Smart TV, acompanha a análise de um influenciador no celular, manda áudio pro grupo do WhatsApp e debate o lance nas redes sociais, tudo ao mesmo tempo. A televisão virou uma tela a mais, não a tela principal. O comportamento de consumo já havia ultrapassado essa divisão há tempos. E a Copa só deixou isso visível para todo mundo de uma vez, inclusive para quem preferia não enxergar. A Globo reagiu como só um gigante consegue reagir. Criou a GE TV, levou a Copa para múltiplas plataformas, dobrou a aposta no streaming pelo Globoplay e manteve o que considerava o filé do torneio, os jogos do Brasil e a final. Manteve a marca, a equipe técnica, a tradição e o prestígio, mas a hegemonia essa mudou de natureza. Antes a pergunta do brasileiro era simples: em que canal vai passar o jogo? Agora a pergunta virou outra: em qual tela? Com qual narrador, com qual comunidade, com qual experiência? E essa diferença é muito maior do que parece. Porque a segunda pergunta coloca o espectador no centro da escolha. E quando o espectador se acostuma a escolher, ele não volta a ser passivo. A Copa do Mundo de 2026 vai entrar para a história como a primeira, em mais de 50 anos, em que a transmissão do maior evento esportivo do planeta não ficou concentrada num único grupo de comunicação no Brasil. A Globo não morreu, longe disso. Ela continua sendo a maior força da televisão aberta brasileira, com décadas de jornalismo, entretenimento e infraestrutura que nenhum canal do YouTube apaga de uma hora para outra. Mas o monopólio simbólico que ela carregava desde 1970 acabou. E quem entrou pela brecha não foi outra emissora de televisão. Foi um cara de boné, de um quarto improvisado no Rio, que transformou irreverência, comunidade e internet numa audiência que rivalizou com a maior emissora do país. O drible não foi de bola. Foi de modelo. E convenhamos, doeu mais do que qualquer gol sofrido. Se essa história te fez pensar diferente sobre como a gente consome futebol, telejornalismo e entretenimento hoje, deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve no The Walt Mix, porque toda semana a gente traz histórias assim sobre os bastidores que moldaram a cultura que a gente vive.